Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. As que são minhas reconhecem a mim. Mas existem outras ovelhas que não estão neste aprisco, e é necessário que eu as traga, que elas se comportem como um só rebanho e um só pastor. Sou também a luz do mundo. Quem me vê, vê o Pai. Eu estou em vós, vós em mim. Eu no Pai, Ele em mim. Na realidade, somos uma só realidade em Deus, a força suprema de todo o cosmos. Sejam bem-vindos a mais um programa, O Despertar da Consciência. Eu sou Sebastião Camargo e a pauta geral, o ensino universal dos Espíritos. Hoje, mais exatamente, vamos homenagear Jesus, o Cristo de Deus. Que é Jesus? 2 pontos. O Cristo. O que esteve aqui conosco há mais ou menos 2000 anos é o Senhor Supremo, o governador, o construtor do planeta Terra? Não, lamento lhe dizer isto. Mas uma fração do. Então vamos imaginar o Cristo, o Senhor Supremo, o arquiteto, o construtor do planeta Terra, essa xícara com a água. Jesus, o Cristo de Deus, é apenas uma gota desta realidade. Assim afirma vários autores, a começar por Carlos Torres Pastorino. Jesus, o médium, o Cristo, a realidade suprema em nossa escola terráquea. De modo que da mente crística recebe as demais sumidades, Jesus e os seus emissários, a força do Evangelho, e transferem-na para as mentes humanas que por ela se interessam. E as mentes humanas vão condensar esta força através do seu perispírito e transportá-la para o seu corpo. E se esta energia vital, esta força virtuosa, esta vida em abundância, resistir em nós, ou se nós resistirmos à prova do fogo, porque ela vai nos convidar a uma mudança de comportamento. Se não falsearmos em nosso comportamento, se permanecermos fiéis até o fim das etapas, ou do compromisso assumido com o Cristo de Deus. Elas vão ser arremessadas, essas forças, essas vitalidades, ou essa força-vitalidade gerando vida, de volta ao meu perispírito, não mais como recebemos no corpo. Vitalidade transformando em vida, para transformarem-se na força virtuosa dos instintos, das sensações, emoções, dos sentimentos, das inteligências e pensamentos,
até tornarem-se virtudes, um só rebanho, um só pastor. Então, eu, a alma encarnada, sou um bom pastor, se conheço as minhas ovelhas. Se eu as reconheço, com certeza elas vão reconhecer a mim. Mas se eu me envergonhar diante delas, com certeza a minha consciência também se envergonhará de mim, que é o Deus e o Cristo que existe em mim. Então, se me envergonhar ou se envergonhar de mim perante os homens, eu envergonharei de ti perante a força suprema do universo. Quem é o pastor? Quem são as ovelhas? Todas as vezes que vamos analisar a nossa realidade, lembramos nós outros que temos essa consciência, que estamos no Cristo de Deus, assim como Jesus também está. Ele, o caminho que nos conduz à verdade para a compreensão da vida. Joana de Ângeles afirma que ele não é o caminho da verdade e da vida, ele é o caminho ou o mensageiro divino que nos aponta o caminho para descobrirmos a verdade sobre nós mesmos, para valorizar a vida que nós constituímos ou das quais somos constituídos. Ele, a luz do mundo, a porta das ovelhas, de modo que, se nele existimos, vivemos uma experiência e nos movemos dentro desse universo crístico, porque esta consciência crística, juntamente com outras semelhantes, edificaram o nosso astro-rei. Esses engenheiros siderais, cada qual com sua proposta, cada qual com suas metas. Quando lemos no Gênesis de Moisés, façamos o homem a nossa imagem semelhante. Sabemos que Deus é plural, mas sabemos que não era ele que estava falando isto, mas sim esses Cristos, que com certeza se reúnem para decidirem os destinos de nosso sistema solar e se reúnem na intimidade do Sol, conforme lemos no Livro dos Espíritos, na questão 186. De modo que, quando entendemos que o Cristo em nós é o eu superior, do qual emana uma diminuta partícula, a qual somos nós, à semelhança de Jesus, que viemos pregar o reino dos céus, a boa nova desse Cristo, para as ovelhas perdidas do nosso inconsciente, para as ovelhas escolhidas para a edificação do subconsciente. Como mestres e professores nas entranhas ou nas intimidades de nosso consciente. E quando esta pregação se inicia e na qual somos rejeitados, somos espezinhados, negados, a gente se recolhe para falar com o Pai, porque estamos aqui cuidando dos negócios de nosso Pai, do nosso Cristo interior, para que ele não tenha que ser crucificado de novo pelos tormentos viciosos, pelas perturbações que nos distraem, que se encontram no universo das paixões e tormentos chamados inconsciente.
ou quiçá até dentre os escolhidos em nosso subconsciente, para gerenciar em perfeita harmonia e ressonância e sincronia com a superconsciência, gerenciando automatismos mentais, psíquicos, emocionais, perispirituais e orgânicos, em obediência às leis e em respeito à vida. E para que estamos aqui? Para compreender esses negócios de nosso Pai, o Cristo interior. Assim como Jesus, deveríamos nos recolher dentro do nosso aposento mental, fechar as portas de nossos sentidos e falar com esse Cristo e esse Deus em secreto, que em secreto nos ouvirão. E poderíamos usar o modelo que ele deixou, dizendo: em reverência e saudação a esses mestres internos, Pai nosso, que estais nos céus de nossa consciência, o reino de Deus em nós. Reconhecemos que santo é o vosso nome, e também que o seu reino, o vosso reino, virá em benefício de todos, não só de nós, que acreditamos em sua existência. De todos, do inconsciente, porque os que mais necessitam de médicos não são os sãos do consciente e talvez do sub, mas são os enfermos do inconsciente. Então, em primeiro lugar, recebe os mais necessitados. Esse pão espiritual, esse reino interior, venha o teu reino para todos. Tua vontade se faz, porque és a onipotência em relação a mim. És a onipresença, está em mim e está em todos. És a onisciência, porque fora vós que construíram essas realidades. Dá-nos hoje nossa parte do pão, a cada um conforme as suas obras. O pão espiritual, as forças intuitivas virtuosas, ou o pão material, a vitalidade que gera e nutre a vida. Perdoa as nossas culpas. Quando houvermos perdoado a culpa dos elementos inconscientes que nos ofendem, nos ofenderam e talvez nos ofenderão, com as suas rebeldias, com as suas teimosias, com os seus vícios e paixões, instintivas ou não. Não nos deixe e entregue a aprovação, ou seja, não nos abandone e nem precisaríamos pedir. És onipresente, está em nós e em todos. Onisciente e onipotente, como dissemos. E se assim fizer, estaremos livres do que chamamos mal, porque ele não existe. Não nos deixes entregues à aprovação, porque assim nos resgatas do mal, que é a atitude fruto da nossa ignorância, ingerência e negligência, ociosidade tormentosas. Ignorância, ausência ou este pouco saber, parco saber. Ingerência, quando nós queremos interferir na vida alheia sem governar a nossa própria. Negligência, distraídos, deixamos passar as oportunidades de ascensão.
e ociosidade, porque queremos pedir e receber pronto. E o universo, em parte alguma, premia quem quer que seja. Tampouco castigará, nem obrigará. São as leis que definirão as nossas trajetórias mediante as nossas escolhas em tempo hábil, ou o convite pela dor no outro extremo. Se eu aceito os convites do amor, não haverá necessidade da dor. Mas se eu ficar nos abismos da ignorância, da ingerência, da negligência e ociosidade, fatalmente a dor me visitará, como um anjo libertador, convidando-nos a avançar. Há muitas pessoas que afirmam: Deus, o Cristo, seus emissários, esqueceram de nós, principalmente nestes momentos deste vestibular encantador pelo qual estamos passando. Desse elemento que pede aconchego em nossas entranhas, e nós recusamos. Queremos distância desse ser coroado com a coroa crística. Não por acaso se chama coroa. Desta ínfima partícula que despertou do mundo inerte para a ciência, para a vida em movimento, recém-saído do reino mineral, na busca de ascensão, de trabalho, no reino vegetal, animal, pré-humano ou humano, já que o humano sintetiza todos os reinos anteriores, assim como o pré-humano sintetizando animal, vegetal, mineral e outros, assim como o animal sintetizando vegetais e minérios, assim como o vegetal sintetizando as suas realidades e a dos minerais, e assim como os minerais sintetizam os reinos elementais, dos princípios vitais à matéria elementar. Hoje é dia de repensarmos, de renascer, não de remorrer. Porque remorrer significa lamentar, se rebelar, negar aquilo que nos cabe fazer. Cada um traz em si as capacidades inatas, os dons para gerir a nossa própria condição. O patrimônio conquistado, aprimorado, assim como os poetas, compositores e intérpretes. Almir Sater, Renato Teixeira na obra Tocando em Frente. Cada ser carrega em si o dom de ser capaz e ser feliz. Cada ser compõe a sua história. Quem sabe, um outro poeta, Geraldo Vandré, vem, vamos embora. Esperar não é saber. Quem sabe, faz a hora. Não espera acontecer. Está me estranhando hoje usando chapéu? Tem um belíssimo significado esse chapéu. Não só porque lembro das minhas origens de matuto, porque hoje o matuto está aqui também no comando, renascendo para tornarmos-nos uma só realidade.
o matuto, o motorista, o horticultor, o agricultor, o pecuarista, as mais de 100 realidades que vivenciamos nesta etapa, recapitulando outras etapas, está aqui e agora, falando com você. E principalmente com o mais novo, Elizabeth Henrique. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E assim como os telespectadores também. E o mais novo telespectador, Arthur Leite. O outro, o Arthur Espazapan, não sei se assiste às nossas lives. Mas para os dois, Arthur, que tem o nome de um rei, o rei Arthur. Que como Arthur, o rei, venceu todas as suas potencialidades inferiores, transformando-as em superiores. Na tábua redonda, que significa a roda de Sansara, onde os demais cavaleiros que o auxiliava na retaguarda, ali aparentemente com ele, embora estando na retaguarda do superconsciente até do inconsciente e subconsciente, estamos no mesmo passo, ou no mesmo espaço e no mesmo compasso em tempo real. Então, ao Anderson de Castro, ao César Ayala, a Vilma Camargo, a todos os componentes da equipe técnica que nos faz chegar até você, aos equipamentos, ao estúdio, a tudo e a todos os seres que de uma forma direta ou indireta contribuem para que esta espaçonave chegue até você. E agradecemos a sua audiência por ser a causa do nosso existir. A você que nos assiste aqui em nosso canal do YouTube, em nosso Facebook, no Instagram, a você que acompanha a nossa TV Web, que visita o nosso site, a você que se inscreve ou se inscreveu ou se inscreverá, que já compartilha ou que compartilhará os vídeos, a nossa gratidão profunda. Aos parceiros que estão tanto nas playlists de nosso canal, também em nossa TV Web, a nossa eterna gratidão. Aos patrocinadores também. Que Deus multiplique na consciência, na mente, no coração, na vida de cada um, dos mais ínfimos elementos aos mais elevados seres, milhões de vezes as vossas doações vibracionais nas orações, os vossos desejos de sucesso e êxito na transmissão, compreensão, aplicação e transformação da nossa realidade na própria mensagem. E vamos começar hoje por duas leituras antes da pergunta da Ana Paula. E preste atenção nas duas leituras, Ana Paula. Porque se prestar atenção nas duas leituras, não precisará que eu explique ou que eu responda às suas perguntas. Então vamos ver se você vai entender tudo. Se não entender, a gente explica também. Então, primeiro as leituras ou primeiro as perguntas, Elizabeth? O que você prefere? Melhor a pergunta. Então vamos aí, Anderson. Primeiro, a pergunta da Ana Paula. Pode soltar uma e depois pode soltar a outra em seguida. Ana Paula de Campinas, a nossa gratidão profunda. Então vamos ouvi-la. Somos todos ouvidos. Sebastião, de novo aqui Ana Paula de Campinas, do Grupo Saber e Ser, junto com a Miriam, com o Edgar. E eu tô vindo aqui conversar um pouquinho com você pelo seguinte: eu sou psicóloga e eu trabalho com alguns transtornos mentais, por exemplo, o transtorno alimentar. E eu venho tendo a oportunidade de estudar o despertar.
Mesmo com essa oportunidade, eu percebo na minha prática que existem algumas pessoas que estão num nível emocional que elas não conseguiriam absorver, olhar para aquilo que você fala, para esse despertar da consciência, para essa questão da só é livre quem é responsável, né? Só é responsável quem se assume, a questão do autoconhecimento. Então eu vejo que na realidade existem pessoas que o melhor é elas darem conta desse momento, das atividades, deste pedaço de poder ficar bem com este estado emocional nesta encarnação. Eu não sei se eu estou sendo muito limitante na minha forma de ver, mas eu percebo que existem pessoas que talvez não tenham condições de absorver. E, por exemplo, a questão do transtorno alimentar é uma delas, né? Ou as pessoas que têm transtorno de personalidade, né? Que foram pessoas que elas chegaram nessa situação porque elas tiveram um histórico muito difícil, com falta de amor, né? Com uma criação, com um ambiente muito ríspido, e que elas não tiveram força emocional para se sobressair diante dessas dificuldades, né? Então eu vejo que não é possível se trabalhar isso em qualquer grupo ou com qualquer pessoa. Tô errada, tô certa, ou que outro caminho, ou que comer pelas bordas, né, é possível. Pode soltar outra na sequência, Anderson. Vamos ouvir as duas, depois vamos trabalhar. Oi, Sebastião, boa tarde. Eu sou Ana Paula. Eu tô tendo o prazer de estudar o despertar da consciência aqui em Campinas, no grupo Saber e Ser, junto com a Miriam. E eu tenho algumas dúvidas, e uma delas é a seguinte: quando uma pessoa escuta a sua mensagem, e essa pessoa já tem um certo tempo de vida, 74 anos, já se encontra com Alzheimer, e ela acaba ficando extremamente ansiosa, com dificuldades de compreender a sua fala. O que será que a gente pode fazer diante disso? Porque eu percebo que quando ela te escuta, acaba gerando um conflito interno. E aquilo que era para despertar, para esclarecer, acaba ficando um pouco tumultuado dentro dela. Excelente perguntas, Ana Paula. Nossa gratidão eterna. Eu vou começar com Joana de Ângeles. E depois nós vamos para Ramatiz e terminaremos com Leon Denis. Então, crescer ou acredita-se indevidamente que somente os indivíduos superiormente qualificados podem experimentar essa alegria, essa vivacidade, o triunfo sobre os conflitos. Ledo engano, porquanto esses bens estão ao alcance de todos quantos realizem atos de enobrecimento e esforcem-se por lográ-los. Com todos os seres, nós colocamos no livro, com o Hermínio Corrêa de Miranda, na obra Os Nossos Filhos São Espíritos, que todos os estágios da consciência têm condição de compreender a nossa mensagem. Até a orquídea me compreende, Ana Paula. Quando ouvem essa mensagem, elas que não florescem, às vezes têm 10 anos e não florescem, começam a florescer e não param mais.
A água, na compreensão dessa mensagem, em meio segundo se transmuta em coisas belíssimas. E está no reino mineral. Animais, por isso estou aqui meio de vaqueiro, que já fui. No contato de alguém que os respeite, eles se deixam domar com facilidade. De modo que o que está acontecendo com a jovem senhora não é uma perturbação. Os seres que ficaram aprisionados, porque Alzheimer é falta de trabalho. A consciência ociosa, negligente e descuidada não tem motivos para viver. Precisamos dar a ela motivos para viver, porque esses seres estão ouvindo e estão tentando chacoalhá-la para que ela busque essa nova realidade, para que haja essa promoção. De modo que, quando assim nos comportamos, tudo se torna fácil. Vou pegar mais uma mensagem de Joana de Ângeles para você compreender antes da leitura da Elizabeth. E você vai entender com extrema facilidade o que eu quero dizer. Então, Joana de Ângeles, em várias obras, mas a mensagem nesta obra está tão clara ou tão cristalina que não tem como negar. A gente pode até se esforçar, mas não há como negar. Então, repetidamente surgem conflitos que se ignoravam e transtornos emocionais sacodem o indivíduo, que é o que está acontecendo. Então, repentinamente, quando ela ouve a mensagem, surgem conflitos que querem se modificar, que se ignoravam, que ela ignoravam, ou até você, e transtornos emocionais que sacodem o indivíduo. A alegria sacodem o indivíduo, ferem a alegria, porque ela pode ficar triste com essa manifestação, e perturbam a emoção. Então, de repente, quando ela ouve a mensagem, vai surgir conflitos que até então eram ignorados, transtornos emocionais que vão sacudi-la, ferir a sua alegria porque vai entristecer e perturbar sua emoção. Segue Joana de Ângeles. Eles se apresentam e esperam ser bem recebidos, Ana Paula. É isso que está acontecendo. E não estão sendo recebidos nem orientados. E precisa fazer isto. Então, eles apresentam e esperam ser bem recebidos. Não só recebidos, bem recebidos. Mesmo manchetando, mesmo dando um chacoalhão, até judiando a alma e retirando a aparente tranquilidade. Porque era só aparente tranquilidade. O físico é o mundo das ilusões e das fantasias. E a mensagem nossa é direcionada ao âmago do ser, e você vai ver daqui a pouco com Ramatiz. O espiritual é aquele de onde se procede e para onde se retorna. Então, nós viemos de dimanações da nossa superconsciência. Se resistirmos à prova do fogo e transformarmos o nosso comportamento para não perder essas virtudes, essas imanências virtuosas, nós vamos levá-las conosco de retorno à casa paterna. Resultado das ações, esses elementos, então melhor, vou voltar. A vida na Terra
expressa-se conforme o nível de consciência e de evolução de cada criatura, resultado das ações anteriores. As ocorrências têm lugar conforme a origem e sempre proporcionam recursos de transformação moral. Então, o que a mensagem está proporcionando são mecanismos, recursos de transformação moral. Estamos acordando essas realidades que nos ouvem. E talvez o indivíduo que é o comandante dessa realidade se nega a ouvir. Mas não é o caso dela. Algo nela quer, porque do contrário, ela não seria masoquista. Então, algo nela precisa ser estimulado porque ela quer. Agora, você, como psicóloga, precisa ajudá-la mediante o que a Beth vai apresentar. Porque a mensagem vai ser a do médium, que é você. Do profeta, se você já prever alguns acontecimentos. Ou do vidente, daquele que consegue estar na cena. Se você não for profeta, porque é fácil prever os resultados com o potencial que você tem. Então você pode fazer uma profecia sim. E é fácil mergulhar nesse oásis como um vidente ou clarividente, porque você conhece a anatomia, a fisiologia, tanto do ser físico quanto do psíquico, moral e espiritual. Mas vamos, Elizabeth, com Ramatiz da obra Jesus e a Jerusalém Renovada. A mensagem do profeta, do médium ou do vidente é endereçada à essência, que adormece no centro consciencial do ser manifestado. Seja qual for o seu grau de evolução aparente. Funciona como toques energéticos capazes de provocar pequenas reações, e sejam elas conscientizadas ou não. Gravam-se na contextura profunda do ser vivente, como pequenos reforços vibratórios, capazes de, futuramente, influir na eclosão do potencial ignorado, em repouso no recesso profundo do ser. E aí? Então, a mensagem do profeta, daquele que prevê um acontecimento, do médium que intermedia os recursos para fazer acontecer tal acontecimento, e do vidente que está na cena do acontecimento como pauta de trabalho. Então ela é endereçada à essência que adormece no centro consciencial do ser manifestado, seja qual for o seu grau de evolução aparente. E o centro consciencial do ser manifestado, Ana Paula, é a alma. Eu sou o centro da consciência individual. Joana de Ângeles, na obra O Ser Consciente. Está aqui no livro também. Então, o eu pessoal é o centro da consciência do eu individual. O eu individual é a mente, que é o consciente, o subconsciente, o perispírito, o corpo. E a alma no consciente é o centro dessa consciência. E em torno dela, porque ela, com esse oásis, está dentro do inconsciente, no campo de batalha, no campo de trabalho. E ela está circuncisa, ou alguém está em volta pertencente a esse inconsciente. Se eu construir as realidades antes que eles tomem de assalto o próprio consciente, o subconsciente, desgovernando o universo perispiritual e físico, se eu der a eles o pão espiritual, eles não virão bagunçar esses estados conscienciais.
Mas se eu negligenciar, se eu for ocioso, e além dessa negligência e ociosidade, se eu ignoro a minha própria realidade e ainda me meto na vida alheia, que é a ingerência, a cada dia eu vou ficando mais perturbadinho. E além dessa mensagem, que eu vou concluir, então essa mensagem do médium, do profeta ou do vidente vai ficar como toques energéticos, de energias, de vibrações, de forças virtuosas, capazes de provocar pequenas reações, que é o que nós provocamos quando a jovem senhora nos vê e nos ouve. Ou a mensagem provoca isto. E sejam elas conscientizadas ou não por quem está assistindo ou ouvindo, elas vão gravar-se na contextura profunda do ser vivente, na sua alma, no Cristo e na superconsciência, como pequenos reforços vibratórios, como se fosse um alimento para uma planta e assim por diante, capazes de futuramente, na repetição, influir na eclosão do potencial ignorado por quem está ouvindo, por quem está vendo. Em repouso aparente, no recesso profundo do ser, que é na superconsciência, no Deus e no Cristo em nós. Mas vamos ouvir, Leon Denis, uma segunda pauta para levar isso a efeito. O que você pode fazer tanto com quem está com Alzheimer, com os que passam pela dificuldade, pelo desequilíbrio na alimentação, que no caso seria a reeducação alimentar, para mostrar a esses seres que nem só de pão vive o homem, que deveríamos comer para viver, não viver para comer, que seria o caso. Então, conforme o que essas ambiências pedem eu dou, eu mantenho-as no mesmismo. Se hoje uma pessoa me pede uma cesta básica, eu dou. Se amanhã ela pede de novo, eu dou. Se no terceiro dia ela pedir de novo, ela se tornou viciosa. E agora, a partir dali, eu vou escolher mantê-la na miséria, que é doando indiscriminadamente. E se eu fizer isto, eu dei a primeira cesta com intenção de pacificar a sua fome. E que a minha mão direita não saiba o que a esquerda fez ou vice-versa. Estou fazendo no silêncio, somente o Cristo, os bons espíritos a testemunha. Do contrário, a dádiva para mim não serviu para nada. Principalmente se ela veio de outras fontes e eu apenas sou o portador e quero ficar com os louros. A segunda cesta visa equilibrar para a pessoa. A primeira acalma a fome, a segunda vai reerguer e equilibrar, a terceira já começa a complicar a vida da pessoa. Está entendendo? Então vamos ouvir a segunda leitura. Eu acho que agora eu já falei do vaqueiro, né? Agora eu posso tirar o chapéu. A vontade, exercendo-se fluidicamente, desafia toda vigilância e todas as opressões. Opera na sombra e no silêncio. Franqueia todos os obstáculos, penetra todos os meios. Mas, para que produza efeitos totais, é mister uma ação enérgica, poderosos impulsos, uma paciência que não esmoreça. Assim, como uma gota d'água cava lentamente a mais dura terra. Assim, também um pensamento incessante e generoso acaba por se insinuar
no espírito mais refratário. Pode-se mesmo, por um impulso regular e perseverante da vontade, agir à distância sobre os incrédulos, sobre os sépticos e sobre os maus, abalar a sua obstinação, atenuar seu ódio, fazer penetrar um raio de verdade no entendimento dos mais hostis. Eis aí uma forma ignorada da sugestão mental, dessa potência invisível de que se servem a torto e a direito, mas que, utilizada no sentido do bem, transformaria o estado moral das sociedades. Eu só esqueci de relatar a página 307 e 308. Ramatiz e Leon Denis. Ramatiz em Jesus e a Jerusalém Renovada, por América Pauliel, no capítulo 18. E Leon Denis, da obra Depois da Morte, no capítulo 32. Então vamos lá. A vontade. Nós sabemos que a vontade é a gerente da mente. O eu superior, o Cristo em nós, o guardião, o mentor ou o guia espiritual em nossa realidade. A vontade exercendo-se fluidicamente, ou seja, ela vai orar. Quando a vontade ora, ela gera os pensamentos. Quando a alma ora, ela mergulha no universo da própria vontade, e quando traz sentimentos profundos na direção do cérebro espiritual, da mente e do cérebro físico, também gera os pensamentos com a oração. Então nós podemos, ou o Cristo em nós faz isso também. Então a vontade exercendo-se fluidicamente. Então é o nosso poder magnético da oração, da visualização e etc. Ele desafia toda a vigilância. O ser pode se fechar de todos os modos e todas as opressões também. Ninguém consegue resistir o contato dessa força poderosa que é o verdadeiro amor, que você vai ver as características já outra vez. Então vai operar na sombra e no silêncio. Franquear todos os obstáculos, vai derrubar todos os obstáculos. Penetrar todos os meios fisiopsíquicos, morais e espirituais. Agora, aí tem um mas. Quando esse mas, agora tem as condições para que isso funcione. Para que produza efeitos totais, é mister uma ação enérgica, agora de convicção, de conhecimento, de moralidade, poderosos impulsos, porque eu sei o que faço. E esse querer em mim faz com que eu conveja todas as minhas potências. Sei o que é a minha vontade, já disciplinei, e estou conduzindo tudo para o mesmo alvo que eu quero conquistar, para os elementos que eu almejo governar. Conheço as forças e as leis, e, acima de tudo, o amor como substância que gera e nutre, e a lei que organiza e mantém. Então, poderosos impulsos, uma paciência que não se esmoreça. Porque a gente faz uma vez, na segunda a gente já quer desistir, tanto o interessado diretamente quanto o terapeuta ou assistente. Assim como uma gota d'água cava lentamente a mais dura pedra, pode ser a rocha mais dura, assim também um pensamento incessante. Além de tudo que já falamos, tem que ser incessante. E não só incessante, generoso. Porque não basta ser incessante. Não basta uma paciência que se esmoreça.
Não basta ser enérgico e poderosos impulsos. Então, a paciência que não esmoreça e agora incessante e generoso. Então, acaba por insinuar no espírito mais refratário. Pode-se mesmo por um impulso regular, além de perseverante, regular, todos os dias fazer isto. Por um impulso regular e perseverante da vontade, agir à distância, porque não precisa ser pessoalmente. À distância sobre os incrédulos, sobre os céticos, aqueles que não acreditam, e sobre os maus. Abalar a sua obstinação nessa projeção amorosa constantemente. Atenuar seu ódio com o amor, o seu desespero com a vibração da esperança, a sua tristeza com as vibrações da alegria, a sua dúvida com as projeções da fé e assim por diante. Fazer penetrar nesta criatura que estamos direcionando um raio de verdade, de entendimento, nos mais hostis. Então, um raio de verdade no entendimento dos mais hostis. Então, ele ignora, ele desconhece, e nós vamos levar essa força iluminadora de consciência. Então, eis aí uma forma ignorada da sugestão mental, que André Luiz fala tranquilamente, colocamos aqui também no livro, lá na obra Mecanismo da Mediunidade. Então, dessa potência invisível que é a nossa vontade, a oração, a visualização, de que se servem à torta e à direito, pensando mal, falando mal, usando para isso e para aquilo, mas que utilizada no sentido do bem, por ser o bem supremo, a lei eterna, por ser o bem de todos, o eterno princípio, transformaria o estado moral da humanidade, não só de uma pessoa, Ana Paula. Então, quando você está assistindo um ser que quer fazer a reeducação alimentar e está fazendo o corpo mole, você está assistindo a cidade inteira, o estado inteiro, o país e o planeta, senão todos os universos somados. Porque Allan Kardec falou que quando arquitetamos um pensamento para o bem, nos conectamos e influenciamos todas as nossas vivências. Todos os seres dentro de um mundo e todos os seres em todos os mundos. E influenciamos beneficamente, ou se permitirmos, influenciados por esses seres do bem. Ficou alguma dúvida? Não, está... Quando você, por exemplo, uma das perguntas dela foi sobre a pessoa se incomoda com alguma coisa que está falando. Então, é algo mais iluminado. Então, vamos dar o exemplo, vou falar por mim. Muitas vezes, conforme estou assistindo o programa, então algo que é falado realmente incomoda. Só que a gente tem a persistência ainda, nós queremos, né, nos autoconhecer, buscar todas essas potencialidades de luz, né? Mas muitas coisas nos pegam ainda, né? Então, ontem até conversando com a Miriam e com a Ana Paula, eu falei, é como dá a entender, assim, é como se nós fôssemos uma caixa de marimbondo, uma caixa de abelha, e tudo aquilo que nós estamos recebendo, aquelas dádivas que nós estamos recebendo para se progredir, é como se fossem os instintos, os seres lá do instinto que vem à tona e que não sabe, que fica sem saber o que fazer, né? Porque eles estão ali no instinto, numa estrutura. E de repente a gente recebe algo mais iluminado. Então é como se fosse uma pedrada ali e nós ficamos todos sem saber por onde ir, né? Essas consciências do instinto. Exato, elas estão ávidas para transformarem-se em sensações.
ou essas sensações se transformarem em emoções, ou as emoções que almejam tornar-se os sentimentos, ou esses sentimentos que querem se edificar como pensamentos, ou os pensamentos primários como inteligência intelectiva, com autonomia. Essa na inteligência emotiva e assim na inteligência espiritual. Então, quando alguém nos abraça e nós não queremos nada com nada e o outro quer, muitos seres do nosso ser vai para o universo do outro. A ponto de, em certas situações, alguém dizer: parece que a pessoa assaltou toda a minha energia. Levou, né? E às vezes não é. Já que eu não quero, o outro quer. E ninguém consegue aprisionar esses seres. Então a palavra de Abraham Lincoln, ela está super atual, ou a sua máxima. Vou colocar ele como missionário, porque foi. Engana-se parte do tempo todo o povo. Principalmente o povo que gosta de ser enganado. Como agora, pelos políticos corruptos e mal intencionados. Mas não tem como enganar todo o povo todo o tempo. Mas parte do povo parece que é enganado todo o tempo. Porque parte do povo em nosso país ainda quer ser enganados. Como se não acreditasse nas provas, nas evidências dos crimes de toda a dilapidação que fizeram com o patrimônio nacional. Mas enganar todo o povo, todo o tempo, não tem como. Porque podemos comprar as leis dos homens, mas não se compra as leis divinas. Então, quem assim age pode comprar tudo com a energia dinheiro, mas não pode comprar a paz de consciência. Lembra da rainha que estava para morrer e chama o Senhor Supremo para negociar com ele. Eu lhe dou metade do meu reino se me deres mais 10 minutos de vida. Não sei o que ela ia fazer com 10 minutos, mas ele falou: eu levo você agora, porque todo o seu reino e você são meus. Então você não tem nada, nem você é de você. Completo agora com as minhas palavras e usando o Buda. Você é de Deus. E às vezes nós nos apegamos, fala que é o coronavírus que está matando as pessoas. E os dinheiros que são desviados das obras sociais? Porque quantas vezes aqui mesmo, em Três Lagoas, já vieram dinheiro para fazer todo o sistema de saneamento básico da cidade inteira e asfalto. Anda na cidade e vê se tem, pelo menos galerias, só tem 2 ou 3. Ou pouco mais do que isso. Pelo menos que eu conheço, são mais ou menos, não chega a meia dúzia. E continua sem asfalto, sem saneamento básico, assim como tem locais que você vê, mas como que podem permitir que as pessoas vivam naquelas condições? E agora quer isolar horizontalmente. Se elas têm só uma dependência, como vai isolá-las? Vai isolar os idosos, as pessoas com deficiência de enfermidades, que não poderia estar em contato com crianças, com jovens, com outros adultos mais saudáveis. Como que vai isolar? Será que não tem simancômetro? Não tem capacidade de raciocínio lógico? O que esse vírus tecnicamente está fazendo, quer dizer, querem parar o vírus para dar tempo da gente arrumar o que devia estar arrumado, que é o nosso sistema de saúde nacional. Ele deveria estar pronto para atender qualquer pandemia. Isso é a obrigação moral dos governantes. E agora queremos adiar a curva? Não conseguem. Lá na Itália, eles tentaram fazer o isolamento horizontal, a curva subiu.
Aí enganam aqueles que não leem, não estudam, não buscam se informar, que está dando certo. E as pessoas daqui a pouco vão morrer de fome, vão se degladiar, umas devorando as outras, dividindo o espaço. Porque eu já passei fome, eu sei o que é. Não tanto, eu cheguei só a comer terra, pedaço de tijolo, caco de telha, porque a anemia era tão profunda que faltavam esses elementos, então eu comia com certa facilidade, assim como amigos nossos, aluninhos da escola. A professora se esforçava, naquela época não tinha merenda escolar, ela fazia do seu salário o bolinho, alguma coisa, mas não era o suficiente. Agora não tínhamos merenda para levar, nesse sentido. Deixe o povo trabalhar, governantes. Se não quiserem presenciar o desastre em seus estados, em seus municípios. Tenha todos os cuidados com os idosos, com os que têm as deficiências, com maiores probabilidades de perturbações, porque não será o vírus, porque não são os idosos, não queira nos enganar. Porque se fossem os idosos, por que a pessoinha maravilhosa de 100 e poucos anos saiu? Numa boa. A de 90 e poucos. São as pessoas em desalinho, que estão enfermas por desleixo, por ociosidade, negligência, ignorância e descuido de si próprias. Essas que tiveram, às vezes, todas as oportunidades de serem saudáveis e não abraçaram as oportunidades. São essas que vão deixar o planeta por misericórdia divina. Estou falando com conhecimento de causa. Então, vírus nenhum, segundo o doutor Louis Pasteur e também o Claude Bernard, 2 cientistas franceses. E nós sabemos que há muitas informações belíssimas vindas também da França. Parece que eles não estão por lá, o psiquismo deles. Não são esses elementos que causam as doenças, as pandemias. São os seres que não respeitam a natureza, não respeitam os recursos. Eu até queria saber onde estão os que fizeram chacota de Jesus, de Nossa Senhora. Onde estão esses moços, esses personagens? Será que estão com medo de morrer? Porque não acreditam em Deus, não acreditam em nada, nem acreditam, talvez, que a vida permanece depois da morte física? Então não tem que ter medo, porque o vírus já estavam em nosso país desde novembro, quiçá até um pouco antes. E o carnaval foi quando? Se foi em fevereiro, quer dizer, por carnaval não tem perigo de contágio. Não tem aglomerações, não é verdade? Que hipocrisia é esta? Até quando o cidadão consciente vai se sujeitar, porque o maior patrimônio do ser que nos garante a nossa Constituição é a liberdade com responsabilidade. Não é libertinagem como uns acharam que era e quis destruir a família, destruir as crianças, a sua identidade, o seu caráter, a sua honradez, destruir o patrimônio de modo geral. Precisamos acordar para a nossa realidade, já que uma das questões da Ana Paula, só é feliz quem é livre. E a liberdade só se conquista cumprindo os nossos deveres, assumindo as nossas responsabilidades. Porque o dever, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, é a lei da vida. Ele reflete na prática todas as virtudes. E há muitas pessoas, Elizabeth, torcendo para o vírus, porque não gostam de trabalhar e estão achando uma boa ficar, porque outros estão incentivando os empresários a não demitir. Mas não demitir quem?
os bons funcionários, faça o extremo. Mas é hora de dispensar aqueles que só interessavam pelo salário, não pela empresa, nem pelo trabalho digno, honrado, principalmente. E agora complicou, começou a falar, tem que ir até o fim. Principalmente funcionalismo público. Tem gente boa, gente honesta, trabalhadora e honrada, mas tem muita gente que só ocupa um espaço e são prejudiciais tanto a si mesmos, porque vão responder por isso, quanto o lesar do patrimônio dos municípios, estados, das federações, etc. É tempo de repensar. Não existe falta de trabalho em parte alguma no cosmos. Isso eu garanto a você. Do contrário, Deus não é onisciente coisa alguma. Tampouco onipresente. Ele não sabe de coisa alguma porque ele não está na cena. E muito menos onipotente. Mas se ele é tudo isso, e eu acredito que é, o que existe é falta de emprego. Alguém que quer o salário sem trabalho. Agora, trabalho com dignidade e honradez tem para todo mundo que deseja trabalhar. É bom a gente pensar nisso. Já que estamos no dia de renascimento, simbolizado pela Páscoa. A morte do homem velho foi na sexta-feira. O tormento desse despertar de consciência, da consciência culpada, da autopunição, foi ontem. A malhação do Judas pessoal. A consciência que nos traiu, que nos enganou até então, que foi nós mesmos. E agora o renascer para uma vida nova, dentro da lei de justiça, do amor e da caridade, tendo a justiça a função de corrigir, o amor a função de compreender e a caridade com a função de iluminar e libertar a consciência em ascensão. Mais alguma colocação? E agora fica por sua conta aqui. Luiz Gonzalez, um abraço, Luiz. Luiz, você está dando um beijo no seu caminhão todo dia. Está abraçando. Seu caminhão também é Deus. Ele é feito da mesma energia que você. Cada átomo desse caminhão é semelhante aos átomos que você tem no seu corpo. Não descuide dele. Todos os dias uma declaração de amor, senão toda hora que você lembrar de alguma coisa. Está tocando no volante, no câmbio, na embreagem, no freio. Ele é sua extensão, seu instrumento de trabalho. Ele é você. Então o vírus agirá em diversas reações. Não tem um acento aqui, Luiz. O que você quis dizer? O vírus, mas é isso mesmo, agirá em diversas reações de maneira diferente, segundo os ajustes coletivos de cada alma? Sem dúvida, Luiz. Não tenho dúvida disso. Seria a nação brasileira fora desse ajuste coletivo? Também não tenho dúvida. É momento de se ajustar. Então, cada país, assim como cada estado, cada município, cada cidadão. Então, há mais ou menos 5.000 municípios, parece que até agora não tem a presença, ou esses seres já estão acordando, mas diz que se tiver um justo na comunidade, o restante não é perturbado, não tem isso? Lembra de Sodoma e Gomorra? Se tiver um justo lá, mas tinha. Só que tiraram o justo, que era só um. Mesmo a esposa do justo não era justa. Deu vontade de voltar e virou a estátua de sal. Não é isso que está na história? Se tiver um justo e os demais quiserem se ajustar, não precisa de dor para avançar. Então, até agora, a minoria dos municípios estão passando pelas provas.
E a maioria das informações do número de mortos são falsas. Colocaram tudo na conta do menino coroado. Assim como colocaram o mundo inteiro. Ajude-me a compreender. Ele morreu para nos salvar. Estamos salvos? Se estivéssemos salvos, não estaríamos nesse tormento, não teríamos medo de morrer, porque ele matou a morte. Ele tomou sobre ele as nossas dores. Você tem dor? Porque eu continuo dolorido. Ele veio nos mostrar o caminho e disse: eu estou mostrando o caminho que conduz à verdade para a compreensão da vida. Agora, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Foi isso que eu lembro dele falar. Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Sede vós outros meus imitadores, e a cada um será dado conforme suas obras. Não foram essas as máximas? Então engana-se quem pensa que ele morreu para nos salvar. E não adianta erguer a mãozinha e aceitar Jesus. Não é isso. Está lá no Evangelho de Tiago: fé sem obras é morta por si mesma. E alguém chegou lá com a Bíblia embaixo do braço, dizendo ao próprio trabalhador, como Tiago cita lá: eu sou salvo pela minha fé. E o outro falou: eu sou salvo pelas minhas obras. Na hora do juízo, vamos ver que vai valer mais: são obras ou se são crenças? Religião ou religiões são rótulos. Religiosidade ou espiritualidade são comportamentos. Se há cada um conforme o seu caráter, o seu comportamento, então, Luiz, cada um segundo o seu caráter, o seu comportamento, o seu respeito à vida e às leis, porque mais de 80%, acho que mais de 90% são assintomáticos. Somente 10%. E dos 10%, 2%, um pouco mais, é que pode vir a óbito. Pode, mas não precisa ir. Se mudar, se arrepender e endireitar as suas veredas. Ô Camargo, acho que tudo isso que você colocou aí, aqui numa citação: o pensamento é vivo e depois de agir sobre o objetivo, qual é o objetivo que nós desejamos? Estar em paz, estar em luz, estar em equilíbrio, né? Modificar, né? Quem é de nós que não precisa modificar algo dentro de nós mesmos? Então, isso aqui me chamou a atenção, né? Na página 309, é Chico Xavier, né? De André Luiz. O pensamento é vivo e depois de agir sobre o objetivo a que se endereça, reage sobre a criatura que o emitiu, tanto em relação ao bem quanto ao mal. Exato. Então eu fico com medo, então vamos dizer assim, eu fico com medo devido à situação, o coronavírus, né? Então eu fico com aquele medo: será que eu vou pegar isso, aquilo? Eu posso até pegar, aliás, ele vive em nós, mas será que ele vai manifestar? Depende de nós. Então, depende de nós, depende do nosso comportamento. Então, se eu estou bem, eu não vou tratar os outros bem, mas vou rever tudo que existe dentro de mim. Eu quero te fazer uma pergunta agora essa é a minha vez. Qual foi a missão de Napoleão? Independência ou morte. Qual foi a missão de Joana d'Arc? Orientada pelos bons espíritos ainda. Foi para a guerra? Não. Exterminou? É claro que foi, você sabe disso.
Joana d'Arc. Joana d'Arc, é. Foi soldado. Disfarçou de um ser masculino ainda para ser aceita. Quem está no comando? Segundo a Bíblia, todo o poder é dado por Deus. Quem são os vasos escolhidos? Será que é a forma que conta ou o fundo? Paulo de Tarso ou Saulo de Tarso não era o vaso escolhido? O que ele fazia antes? Era um oficial da lei fiel ao que acreditava. E falaram para ele que Jesus era arruaceiro, e quem anda com arruaceiro é. Então ele prendia, ele perseguia, prendia e executava. Mas Jesus, sabendo que ele era fiel ao que acreditava, ele só não conhecia outra lei. E assim que foi dado a conhecer, quando ele foi derrubado do cavalo, trocado a personalidade, agora ele mudou. Tem pessoas que mudam instantaneamente, como ele, como Francisco de Assis, que foi arruaceiro, beberrão, prostituto, fazia chacota com mendigo em praça pública, foi para a guerra e depois acordou. Santo Agostinho quase enlouqueceu Santa Mônica até 30 e poucos anos de idade. E depois também acordou. Então, uns acordam mais apto, com um tombo do cavalo, com uma topada, e começam a sua modificação. Mas eu te pergunto, quando a gente começa a mudar, fazer diferente do que fazem o meio, somos elogiados ou atacados? Normalmente atacados, né? Exato. Então, antes, quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Diante de qualquer situação. Então, qualquer situação que eu queira julgar, condenar, executar, porque a gente julga, já estabelece a condenação e já executa. Então, eu olho o meu passado e se eu tivesse no mesmo momento e local, se eu faria diferente. Qual seria a minha postura para modificar uma situação? Mais alguma coisa aí? Mayra Souza, não sei. Camargo. Tá, pode ir. O nosso horário já passou, né, Anderson? Tá, então nós vamos... Já estamos fazendo o segundo programa. Aí nós vamos ver aqui alguma pergunta, fica para depois na live. Ou no próximo programa. A gente salva aqui. Então, a nossa gratidão profunda a você, Ana Paula, que coordenou as duas perguntas que deu origem ao nosso diálogo, e vamos lembrar de Jesus. Se realmente você acredita nesse ser, se realmente você acredita no Cristo do qual ele faz parte, se acredita que todos nós, queiramos ou não, mais intelectualizados, menos melhorzinhos, mais bonzinhos, todos nós existimos nele. Nele somos aperfeiçoados. Nenhuma das ovelhas que o Pai confiou a ele se perderá. Se não dermos conta de acompanhar a evolução desse planeta, como não demos conta de acompanhar lá no sistema estelar de Capela, muitos terráqueos, ele construiu essa espaçonave para nos receber. E com certeza, algum planetinha está pronto para receber os degradados daqui. E ele vai dizer outra vez, não perturbe vossos corações, nem tenha receios. Eu estarei convosco todos os dias. Por conta do tempo, hoje não terá visualização. E nem a propaganda dos nossos patrocinadores, porque hoje o patrocinador é Jesus. Então, a José Benedito, a Ana Helena Matsumoto, a Márcio Bruno e Vanderlei, da Alvorada Veículos, José Benedito do Hotel Del Príncipe e Pousada Colonial, a nossa gratidão profunda e a todos os seres que de uma forma direta ou indireta nos auxiliam.
e pense: eu sou patriota, aprendi no exército a ser. Antes já era sem saber. E você, qual o seu interesse? O bem do Brasil, que almeja ser o coração do mundo, pátria do Evangelho? Ou apenas o país da corrupção, dos impostos mais caros, dos recursos desviados? Qual o país que você quer? Construa ele dentro de você. Eu já estou construindo o meu, porque a paz do mundo começa em mim. Enquanto houver alguém que julga, que condena, segundo Emmanuel, tudo que eu julgar, que eu medir, que eu vou gravar de forma indestrutível nos tecidos mais sutis da minha alma, e numa manhã bem próxima eu estarei na mesma posição daquele que agora condeno, para passar pelas mesmas experiências para ver se eu farei diferente. Assim como vários personagens já o fizeram. Antes, oposição, quando está na situação, faz um pouquinho pior do que os que estavam lá até então. Pense nisso, não tome partido. Eu sou patriota. Sou pelo bem da nação. Quero uma nação mais justa, mais igualitária, liberdade e responsabilidade para todos, sem benefícios pela cor da pele, por isso ou aquilo, meritocracia, cada um conforme as suas obras. Esse é o país que eu desejo para todos. Um país onde a justiça funcione imparcial, do mais pequenino ao mais diplomado, sem preferências. Onde respeitaremos a lei dos homens, se forem justas, intencionando compreender e vivenciar as leis divinas. Abraços de luz e paz. Daqui a pouco voltamos com as respostas de algumas perguntas e nos encontraremos semana que vem. Veja o que espera por você se você acompanhar a nossa programação. Daqui a pouco lhe mostraremos na reprise das 3 pílulas. E agora que vamos mostrar um presente para você, eu creio que a partir de segunda-feira a pílula só vai acontecer na segunda, já a pílula e talvez algo mais forte do que a pílula, né, Beth? Então a gente dá uma pílulazinha, se a pessoa suportar, a gente dá algo mais fortinho e mais amplo aqui nas lives. Abraços de luz e paz e muito amor. Feliz Páscoa. O que é Deus? A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas? Ou a consciência da consciência, a lei das leis, o princípio dos princípios, causa das causas, ou seja, tudo que existe em todo o cosmos? Se pudéssemos ter essa visão, falaríamos: tudo que existe é Deus. Ou poderíamos dizer: tudo que existe são expressões de Deus. O que sabemos é: tudo que existe, existe em Deus. Fora dele, nada existe. Então não existe um outro Deus. Deus não é apenas o autor que cria a obra fora de si. A isso chamamos de Deus antropomórfico. Deus é o autor e a obra também. Para Pietro Baldi, na visão monista, Deus é a criação. Ele não é criador, ele é criador, segundo Huberto Roden. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa que nós intitulamos Exemplos Não Nos Faltam. O que nos faltam, via de regra, boa vontade, assim definiu São Vicente de Paulo no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo.
E aí, gostaram? Então esse é o novo programa, baseado em São Vicente de Paulo, a proposta. Exemplos não vos falta, foi a fala dele. E nós adaptamos, exemplo não nos faltam. Foi o primeiro evangelho que estudamos na Fraternidade Espírita Joana de Ângeles. Não sei se você sabia desta. O capítulo 13, o item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. 27 minutos de programas. Então, um por semana e uma pílula por semana é o suficiente. Basta rever o conteúdo, porque é uma síntese, como fazemos sempre em nossos programas. Então, você vai ter tranquilamente estudo para a semana inteira. Já foi 12 pílulas para o ar. Vai lá na playlist que nós vamos organizar. Reestuda, reveja, será o suficiente. Quantidade não significa qualidade. Tudo bem? Então agora, creio que não vamos nem responder perguntas hoje, porque avançamos no programa. E semana que vem a gente volta respondendo todas as perguntas, né, Elizabeth? E aí a gente abre espaço para novas perguntas, para que você possa agora ficar com a reprise das 3 pílulas. Uma não foi no ar na sexta-feira, porque a internet deu problema, então foi ontem, mas hoje você vai ter a oportunidade de rever. E a partir também de semana que vem, vai passar na segunda, talvez vai reprisar um outro dia, mas creio que não será necessário. Não haverá reprise, melhor dizendo, vai reprisar lá na TV Web. Tanto as lives, quanto as pílulas, quanto o programa Exemplo não nos faltam. Porque, uma vez exibidos, ficam lá no canal. Fica lá postado à sua disposição. E de lá, já vem para a TV Web. Então, abraços de luz e paz, muito amor a todos, uma felicíssima Páscoa. Vamos aprender a partir de hoje a ver os nossos semelhantes como se estivéssemos olhando para o Cristo, porque eles estão nele, no Cristo de Deus. Eu estou exercitando isso há muito tempo, ver tanto o malfeitor, o algoz, que é mais necessitado do que aquele que está em melhores condições. E se tivermos que orar por alguém, eu estou orando por aqueles que estão mais necessitados, que são os algozes, os que estão fora do prumo, andando fora da lei. E os que já estão encaminhando-se na compreensão e respeito às leis, esses já estão assistidos, já estão melhores nas situações que enfrentam. Então, via de regra, as vítimas estão passando pelo efeito de uma causa. Os algozes estão causando um desequilíbrio para responder mais tarde, quando for visitados pelo efeito danoso. Abraços de luz e paz. Deus nos abençoe com as oportunidades de trabalho no bem. Que o Cristo ilumine-nos um tanto mais como já está iluminando, porque estamos nele, com a sua onipresença virtuosa, permeia-nos o tempo todo com suas virtudes. Com a sua sabedoria ímpar, instrui-nos em cada situação. E com seu convite amoroso ao trabalho com ele, tornamo-nos conscientes, responsáveis na sua propagação da mensagem que ilumina, desperta e liberta consciências. Abraços de luz e muita paz.